É uma carta muito boa, mas que tem um cunho muito pesado quanto à sua aplicação. Eu convido você a abrir sua Bíblia. Nós lemos Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 14. Todos encontraram? Amém. Fala assim: sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós quero agradecer ao diácono Cristiano, ao dirigente, por esse convite. Então, certo, agradecer a Deus por essa oportunidade. Louvo o Senhor pela oportunidade de pregar sua palavra, certo? Hoje é o encerramento. Vocês já estão tão doutrinados sobre Apocalipse e sobre as cartas, tá certo? Então hoje chegou o dia de Laodiceia. O contexto de Apocalipse é muito interessante. A história nos conta que a maioria das igrejas, praticamente todas as igrejas, estavam passando uma grande perseguição, tá certo? Sobre o domínio do imperador Domiciano por volta de 90 a 95 depois de Cristo. A igreja passava por uma ferrenha perseguição, uma perseguição estrondosa, morte, tomada dos bens, assassinatos, espetáculos em praças públicas, humilhações. E é interessante que quando João é usado por Deus para escrever Apocalipse, como todos já sabem, e eu quero repetir nessa noite, ele estava exilado na ilha de Patmos. E uma das piores coisas para um líder, como João era líder e representava uma coluna de Deus, uma das piores coisas para um líder é ver a sua igreja sofrendo. A igreja que ele pastoreia sofrendo. Ou a igreja que ele faz referência e é referência sofrendo. Então é interessante que foi um momento muito complicado, tanto para a igreja como para o apóstolo João. Porque a igreja estava sofrendo aqui e João tinha sido exilado lá. O seu coração estava choroso, doendo. Os soldados, eles fizeram uma coisa. Eles afastaram João de uma forma física da presença da igreja. E fecharam os olhos de João quanto ao sofrimento que os irmãos estavam passando por causa da perseguição. Mas uma coisa interessante é que nós podemos perceber e vamos ver, é que embora os homens tenham tapado e fechado os olhos para que João não visse e não estivesse com a igreja, Deus abriu, descortinou não só o passado, mas também o presente, e abre os seus olhos para o futuro
da sua igreja. Os homens limitaram as ações de João, mas Deus, com seu poder, abriu caminhos para que João, escrevendo essas cartas, pudesse ajudar a igreja. Os homens taparam os olhos físicos para que João não enxergasse, não fosse participante, não pudesse auxiliar ali a sua igreja. Mas Deus é tão poderoso que Deus abre os olhos de João para que ele veja o passado, para que ele enxergue o presente da igreja e para que João possa explicar e esclarecer que aquela perseguição não significaria o fim da igreja que Cristo tinha levantado. Glória a Deus. Do capítulo 1 ao 3, João ele tem visões na terra. Deus revela a João coisas na terra, sobre a igreja. Do capítulo 4 em diante, João ele não tem visões sobre a terra. João ele tem visões no céu. Eu tenho alguns números aqui para a gente aprender um pouco. O número 7, que é apenas um número simbólico, que muitas pessoas têm uma idolatria com o número 7, mas é apenas um símbolo. Ele aparece 54 vezes nesse livro. E a visão, a grande visão sobre o texto, sobre o Apocalipse, faz com que João escreva as 7 igrejas. Elogie quanto à sua força, mas repreenda quanto ao seu pecado. Apocalipse é talvez um dos livros mais significativos do Novo e também do Antigo Testamento. Por quê? Porque o que começa em Gênesis termina em Apocalipse. Vamos lá, em Gênesis o homem nasce, morre. Em Apocalipse ele tem a vida eterna. Em Gênesis o homem cai, peca. Em Apocalipse ele será restaurado para sempre. Em Gênesis o diabo se manifesta e traz a queda ao homem. Em Apocalipse ele será destruído para sempre. Em Gênesis nós percebemos a primeira promessa acerca de Cristo. Da tua semente nascerá um que pisará, somente ele pode pisar. A igreja não pode pisar na cabeça do diabo em si, somente Cristo pode pisar. Nascerá da tua semente aquele que pisará a cabeça do diabo. Em Gênesis, Jesus é apenas uma promessa, abre aspas. Em Apocalipse, ele é o Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é digno de abrir os 7 selos, o Cordeiro de Deus, o Salvador, aquele que tem o todo o poder, as 7 estrelas e o consumador de todas as coisas. Dá para não se alegrar diante dessas coisas, diante do livro de Apocalipse? É interessante que em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, Cristo começa a se revelar para João. E ele diz assim, olha, eu tenho a chave da morte e do inferno. Cristo diz assim, sabe João, quem fala com você? Nada mais, nada menos do que aquele que tem a chave da morte e do inferno. Sabe o que significa isso? Uma das coisas que mais o homem teme e que o homem não tem poder nenhum de vencer é a morte. Nós não sabemos muita coisa nem sobre a nossa própria vida, quanto mais sobre a morte. Nós não sabemos quase nada sobre a morte. Sabe por quê? Porque o homem em si não foi feito para morrer. O homem foi feito para ter vida eterna, mas acabou morrendo. E olha o que Cristo diz, eu tenho a chave da morte. Só morre quem eu quero e só vive quem eu quero. E do inferno. Quer dizer o quê? Muitos já disseram que Cristo, quando morre, foi lá e tomou a chave da mão do diabo. Não. Essa chave sempre esteve na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo 27 e 28, Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa. Não era fácil para João estar longe da igreja. Não era fácil para a igreja estar distante do apóstolo João. Não era fácil para João estar exilado na ilha de Patmos. Não era fácil para a igreja estar passando uma perseguição tão grande, mas tão grande, que muitos estavam querendo desistir. Mas olha o que é que Cristo diz. Apocalipse capítulo 2, versículo 27 e 28, último.
Eu sou a estrela da manhã. Isso tem um significado muito grande, porque a estrela da manhã, ela aparece quando a noite é mais escura e quando a noite é mais fria. Quando a noite é mais fria e quando a noite é mais escura, aparece a estrela da manhã. Jesus está dizendo para João e para a igreja dessa forma: eu percebo, eu sei os sofrimentos e as perseguições que vocês passam, mas eu sou a estrela da manhã. Quanto mais fria for a noite, mais calamitosa, mais dificultosa e mais horrenda forem as perseguições sobre vocês, eu quero que vocês olhem para cima e percebam que eu sou a estrela da manhã. Eu estou com vocês. Jesus talvez nos mesmos textos que o salmista usa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No hebraico esse termo vem, no hebraico esse termo choro vem durar significa pernoitar, passar apenas uma noite. Jesus diz assim: olha, a minha igreja hoje sofre, mas esse sofrimento, ele é apenas uma noite, logo virá amanhã, e logo a estrela da manhã nascerá, trazendo luz novamente sobre os problemas e as perseguições. Glória a Deus. As perseguições da igreja estavam sendo vistas pelo nosso Deus. As perseguições que a igreja de Deus passa estão sendo vistas pelo nosso Deus. Glória a ti. Vamos entrar na mensagem. Em si, no caso, eu sei as tuas obras. É difícil quando a gente faz algo e alguém chega pra gente e diz assim: eu sei o que você fez no verão passado, né? Eu sei o que você fez. Isso causa dor. Isso causa um pânico. Principalmente quando estamos ou quando pecamos. Isso causa uma dor muito grande. Isso causa uma afronta muito grande. Eu sei o que vocês fizeram. Isso dentro de uma perspectiva humana, porque nós julgamos de acordo com a aparência, nós não sabemos a realidade das coisas, nós não entendemos tudo, nós não sabemos muitas vezes as intenções. Mas olha, quem fala isso é o próprio Cristo. Eu sei as tuas obras. Cristo conhecia muito bem a igreja de Laodiceia. Cristo conhecia muito bem as ações da igreja. Ele diz assim: olha, eu conheço muito bem vocês. Eu sei que vocês se vestem bem. Eu sei que vocês usam trajes adequados. Eu sei que vocês se comportam bem. Eu sei que vocês têm uma certa reputação. Mas eu conheço vocês muito bem. E ele diz assim: eu sei que nem és frio, nem quente. Nem frio, nem quente. Isso traz um equilíbrio. E seria bom se fôssemos equilibrados. Seria bom se Laodiceia fosse equilibrada. A temperança, domínio próprio, equilíbrio. Mas eles não eram equilibrados quanto ao bem. Eles eram equilibrados quanto ao mal. Eles eram intolerantes, indiferentes. E nós vivemos essa época. Nós não somos a igreja de Laodiceia, mas nós trazemos hoje no contexto da igreja atitudes da igreja de Laodiceia. Nós esquecemos muitas vezes que Cristo conhece a igreja, que Cristo nos conhece. Porque às vezes nós nos apresentamos com a nossa saia de crente, calça de crente, gravata de crente, música de crente, pregação de crente, cabelo de crente, roupa de crente. Mas nós esquecemos de uma coisa: que Deus conhece o nosso interior. Sabe quem é que diz isso? Eu conheço as tuas obras. É o próprio Cristo. Aleluia, Deus. Eu sei que você nem é frio e nem é quente. Você é morno. Você é indiferente. E essa é uma das piores atitudes da igreja do século presente. Nós somos indiferentes.
Nós nos tornamos indiferentes quanto ao sofrimento dos outros. Nós nos tornamos indiferentes quanto à alegria dos outros. Nós nos tornamos indiferentes. O que é indiferente? Tanto faz para mim. Eu estou me importando comigo mesmo. Nós nos tornamos indiferentes quanto à dor alheia. E o que mais Cristo prega acerca do evangelismo e da fé e da presença é isso. Se vocês forem realmente meus discípulos, se vocês querem ser realmente cristãos, vocês visitarão os pobres, vocês ajudarão os que precisam, vocês farão bem. Não farão porque estão sendo constrangidos a fazer, mas vocês farão porque vocês amam fazer o bem. E conhecerão a verdade, e a verdade liberta. Liberta do egoísmo, liberta da vontade própria. Nós somos indiferentes. Tanto faz como tanto fez. O importante é que eu seja abençoado. E não eu quero mais é que 10 mil caiam ao meu lado e 20 mil, 30 mil na minha direita. Eu quero uma mesa perante os meus inimigos. Eu quero ser um vencedor. Eu quero. E é isso, nós não podemos ser indiferentes. A igreja, ela tem que ser reta, tem que ser decisiva. Eu tenho que sofrer com a dor do meu irmão. E eu não posso viver uma vida de inveja com a alegria do meu próximo. Nós temos que ser equilibrados quanto ao bem e nunca acerca do mal. Olha o que Cristo diz. Eu sei as tuas obras. Eu sei que você nem é frio nem quente. E eu tenho certeza, eu sei que tu és morno. Tu és indiferente. Você é indiferente? Nós vivemos hoje na geração do crente. A geração dos da igreja. Eu sou da igreja, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou gospel, eu sou aquilo. Eu sou evangelista, eu sou aquilo outro. Mas não é isso que importa. Eu sou diácono, eu sou isso, eu sou líder disso, eu sou cantor, eu sou pregador. Não é isso substancialmente que importa. Não é isso. Cristo conhece as nossas atitudes, Ele sabe o teu coração. Não adianta viver uma vida de aparência, como a igreja de Sardes vivia uma vida de aparência. A igreja de Sardes logo no começo tinha boas obras. Eles ajudavam, eram equilibrados, mas logo eles perderam o rumo espiritual e começaram a ajudar para aparecerem, para serem vistos como pessoas religiosas e cheias de Deus, mas não eram. Tu és, diga-se comigo, morno. Morno. Está fraco. Diga-se morno. Aleluia. E falar sobre a igreja de Laodiceia é o oposto da nossa vida hoje. Olha para cá, por favor. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica. Tinha faculdades, doutores, uma igreja que ficava numa parte muito alta, riquíssima. Tanto a cidade quanto a igreja. A igreja tinha muitos doutores, médicos, trabalhavam com oftalmologia, tinha faculdades, tinha estudantes, tinha empresários. A igreja era muito rica, a cidade era muito rica. E isso influenciava a igreja. E Cristo usa as características da cidade para elaborar, identificar os problemas da igreja. Olha o que ele diz. Versículo 17. Conheço as tuas obras que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou. Eles eram muito ricos. Se passasse na frente da igreja de Laodiceia, estava lá o camelo importado, o jumento importado, o cavalo mais importado, com ferradura de ferro. Dentro, universitários, empresários, eles eram ricos. Riquíssimos. No ano 60, se fosse hoje era só carro importado, pajeiro para cima. Eram riquíssimos. Rico sou. A história conta que no ano 60 e 70 depois de Cristo, aconteceu um grande terremoto naquela cidade e destruiu quase toda a cidade. Sabe o que foi que aconteceu? O imperador Nero oferece dinheiro, ajuda para eles construírem, erguerem a cidade.
E eles disseram assim, ó, não, senhor, nós somos ricos e nós temos dinheiro para construir a nossa cidade. Nós não precisamos de ninguém. Eles eram ricos e pretensiosos, prepotentes. Rico sou. Era uma igreja que não precisava de nada. Era uma igreja que tinha tudo. Era uma igreja equilibradíssima financeiramente falando. Era uma igreja que não precisava pedir ofertas para comprar nada porque já tinha tudo. E ela diz, rico somos. Assim como a cidade diz, nós não precisamos de mais ninguém porque nós somos autossuficientes. Assim a igreja também diz para Cristo, nós não precisamos de você. Nós somos autossuficientes. E que desgraça. Olha o que Cristo diz. Na verdade, tu és desgraçado, miserável, pobre, e cego e nu. Desgraçado, miserável e pobre. Conta-se que numa determinada época da igreja, acho que eu já contei essa história aqui, o Papa Inocêncio III, ele convida Tomás de Aquino para visitar a igreja católica, a sede. E a história nos conta que a igreja era ornamentadíssima, linda, perfeita. E ele chama e ele começa a apresentar a igreja Tomás de Aquino, dizendo, olha, está vendo os muros da igreja? São de ouro. Está vendo aqui a igreja? Os mais belos, os mais ricos e importantes artistas pintaram isso aqui. A igreja toda ornamentada no ouro. E ele diz assim, olha, isso me faz até lembrar o nosso primeiro Papa, Pedro. Quando ali na porta do templo, diante daquele coxo, ele diz, não temos nem prata nem ouro. Olha como nós temos tanto dinheiro. Ele diz assim, Tomás de Aquino ouvindo. Ele diz assim, olha, hoje nós não precisamos mais de dizer não temos prata nem ouro. Aí Tomás de Aquino responde, realmente, vocês não precisam dizer não temos prata nem ouro. Mas também vocês não podem dizer, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A igreja era rica em dinheiro, mas pobre da glória de Deus. Vou contar outra historinha. Conta-se que um camarada negro, numa época muito preconceituosa da igreja, nos Estados Unidos, ele chega para um pastor, uma igreja muito rica, ele diz assim, pastor, eu quero me congregar aqui. Hoje a gente precisando de gente para se congregar. Pastor, eu quero me congregar aqui. E o pastor, conhecendo a igreja, como a igreja era miserável, era preconceituosa quanto a negros e pobres, ele disse, meu filho, não venha não. É melhor você não vir, não, procure outra. Ele disse, não, pastor, mas eu quero me congregar aqui. Eu quero me congregar aqui. Ele disse, pai, não faça isso não. E ele insistiu tanto, o pastor disse assim, pois faça o seguinte, ore um mês. Depois de um mês, você vem conversar comigo. Passou um mês, o rapaz disse, pastor, eu tenho uma notícia já. Já orei, Jesus falou comigo. E aí, meu filho, foi o que ele disse? Ele disse para eu não vir me congregar aqui mesmo não. Eu não disse? Mas ele disse mais uma coisa também. Pois o que é, meu filho? Ele disse que está um tempão tentando se congregar aqui e não consegue. O que você entende com isso? Não é a suntuosidade do templo, não são propriamente as cadeiras, não é propriamente o dinheiro que você tem, é uma coisa, a glória e a presença de Cristo. Na verdade, tu és desgraçado, miserável e pobre. Vou citar um dos versículos que eu mais gosto. Sabe o que faz sentido para mim, para você e para a igreja de Cristo hoje? A igreja precisa das finanças, claro. Mas sabe o que faz o real sentido de uma igreja, de uma comunidade cristã, do povo de Deus? É isso aqui que Paulo diz. Temos, porém, um tesouro guardado em vasos de barro. Ele diz assim, por mais que sejamos frágeis como barro, por mais que sejamos sensíveis como barro, existe uma coisa
atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Embora a igreja passe as crises que passe, ela nunca será destruída, porque não foi feita por mãos humanas, não foi projetada por mente humana. A igreja foi projetada antes da fundação do mundo pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós não estamos aqui porque o homem nos escolheu, nós não estamos aqui porque ninguém nos salvou, nós estamos aqui porque Cristo nos escolheu e porque Ele morreu por nós. Aleluia, Espírito Santo da verdade. Como diz os ricos, somos estão enriquecidos de nada, tendo falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças em roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Laodiceia ditava moda na sociedade. Laodiceia Fashion Week. Lá eles produziam uma lã negra que era raríssima. E os irmãos andavam alinhados. Terno sou da Brooksfield, Lacoste, Crawford, Tommy, só roupa boa. Mas o que aqui Cristo diz? Vocês se vestem com a melhor roupa. Vocês têm aparência boa, mas vocês estão nus. Veste significa procedimento. Quando o acusado de algum crime era levado perante o júri, ele usava roupa preta. Quando ele era condenado, ele era despido, como Cristo foi despido perante os seus perseguidores. Só que quando ele era absolvido, ele vestia roupas brancas. Aconselho-te que é de mim compre ouro provado no fogo. Diga assim comigo, ouro. Ouro. Ouro significa glória. Diga de novo assim, glória. Glória. O que você acorda. Louvado seja o nome do Senhor. Ouro significa glória. Israel perdeu o rei. Judá perdeu o rei. Judá perdeu a guerra. Judá perdeu a cidade. Perdeu seus muros. Perdeu suas portas. Mas teve uma coisa que trouxe grande dor para a igreja. Aliás, para o povo. Foi perder a glória de Deus. Eu gosto muito dessa história. Ezequiel capítulo 10 e capítulo 11. Uma das épocas mais complicadas da igreja. Aliás, do povo de Deus. Da igreja, tanto faz. Do povo de Judá. 605, Nabucodonosor invade. 597, ele invade. 586, destrói tudo. O povo estava envergonhado, humilhado e em pecado. Afastados de Deus. Tinham perdido tudo, inclusive a glória de Deus. E Ezequiel, no capítulo 10 e no capítulo 11, ele tem uma visão da glória de Deus. Olhe para cá. Ezequiel de fora, ele vê o templo e ele tem a visão da glória de Deus no altar. E ele percebe de novo que a glória agora está no meio do templo. Depois ele olha de novo numa visão e vê que a glória está na porta do templo. Depois ele olha de novo e a glória que estava no altar, que estava no meio, que estava na porta, agora está no meio do povo. Talvez para muitos a glória no meio do povo significaria euforia, avivamento, muita glória. Mas não é com uma perspectiva boa que a glória está no meio do povo. Ezequiel olha de novo e a glória que estava no altar, que estava no meio, que estava na porta, que estava no meio do povo, agora está na porta da cidade. Ezequiel olha de novo e a glória sai do meio do povo, da porta da cidade e vai embora para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, guarde esse nome, e nunca mais volta. Além de não ter a cidade, além de não ter o rei, além de não ter porta, além de não ter templo para adorar, o povo estava sem a glória de Deus. Mas é interessante que Deus usa homens cheios do seu Espírito Santo, e quando o templo é construído, ele diz assim, olha, a glória desta última casa será maior
do que na primeira. Sabe por quê? Porque em João capítulo 1, versículo 14, João tem uma visão, ele enxerga Cristo e ele diz assim, narra a história de Cristo, ele diz assim, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Jesus viveu uma vida milagrosa, cheia da presença de Deus, e no capítulo 17 de João, a famosa oração sacerdotal, Aleluia. Bendito és tu, Senhor. Cristo sabe fazer as coisas. É verdade. Aleluia. Cristo agora vai orar pela sua igreja, pelos seus discípulos. Santo, santo, santo Deus. Sabe onde é que Jesus está? Onde foi que a glória ficou? Monte das Oliveiras. A glória estava fora, longe do povo. Jesus está orando agora onde? No Monte das Oliveiras. Deus. Ele se concentra, conversa cara a cara com o Pai e diz assim, Pai, sabe aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo? Eu quero ela. Porque assim como eu e tu somos um, com essa glória que eu trago de volta, que eu vou dar para os meus discípulos, assim eles serão um. A minha igreja será uma, assim como eu e tu somos um. Sabe o que Cristo fez no Monte das Oliveiras? A glória que tinha ido embora, que estava afastada do povo, Cristo agora resgata essa glória e divide para a sua igreja, quando ele diz assim, olha, eis que vos envio, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E a minha glória estará sobre vocês. Vocês receberão poder para pisar em escorpiões e serpentes. Vocês receberão a minha glória para falar novas línguas. A minha glória estará sobre a minha igreja, e ela terá o poder de orar por enfermos e eles serão curados. A minha igreja terá poder e força para expulsar demônios, porque esta é a glória que foi embora, e esta é a glória que eu trago e entrego sobre a minha igreja. E é por isso que Jesus já tinha falado, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha igreja. Eu quero que você perceba o real significado desse versículo. Quando a gente vai fazer uma exegese, uma interpretação desse versículo, parece que é a igreja que está trancafiada aqui e o inferno tentando invadir a igreja. Mas é o contrário, querido. Aqui não é a igreja que está sendo perseguida, enclausurada, e o diabo tentando entrar na igreja, não. Aqui é o contrário. Aqui é o inferno cheio de almas, o sistema mundano cheio de vidas aí aprisionadas na droga, na prostituição, na idolatria, na imoralidade, na incredulidade. E aqui é a igreja de Deus, não rica de dinheiro, não rica de roupa, não rica de nome, mas rica de uma coisa da glória de Deus, que vai até o mundo, prega um evangelho que liberta cativo, prega um evangelho que liberta pessoas, prega um evangelho que quebra todas as amarras do diabo, do inferno. E sabe por que nós estamos aqui? Porque a igreja de Deus ainda tem glória, porque ainda existem instrumentos de Deus aqui na terra. Louvado e bendito seja o nome dele por isso. Glória a Deus, aleluia. Grandioso Deus. Bendito é o seu nome, Jesus. Bendito é teu nome, aleluia. Oh, Espírito Santo da verdade. Existia ali naquela cidade também uma fábrica, uma clínica, uma faculdade de oftalmologia, e eles fabricavam um colírio muito famoso naquela época. Existiam muitos problemas de visão no caso, porque por causa da poeira, do tempo, do clima, do calor e da falta de higiene. E eles eram experts quanto à oftalmologia. Mas sabe o que Cristo diz? Vocês são, diga-se, cegos. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Cego. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, glória. Você quer glória?
Deus. Você quer a glória de Deus? Bendito é teu nome, Jesus. Não, é na frente das pessoas que você vai receber a glória de Deus. Não pense, irmã, recebe aí agora, irmão. Sabe qual é o melhor lugar para nós orarmos? Sabe onde é? Longe da visão das pessoas. Não é no monte, não é necessariamente qualquer canto. Não sou contra, até gosto do... Essa é a minha adolescência, juventude quase toda aí por monte. Mas eu prefiro escutar o conselho de um homem chamado Jesus, que ele diz assim: quando vocês forem orar, vão para casa, abre o quarto, tranca a porta, não deixa ninguém entrar, e ora em secreto com teu pai. Sabe por quê? Porque os sacerdotes naquela época, que falavam hebraico, uma língua muito bonita, eles chegavam para as pessoas no meio das praças, sabiam, oravam 3 vezes ao dia, e na hora certa lá de orar, eles, rapaz, vai 9h, hora da oração, eles faziam questão de estar na praça para orar em hebraico, e todo mundo achava bonito. E todo mundo achava bonito eles orando lá em hebraico. Bereshit bara Elohim, aquela coisa linda, para chamar a atenção. Achando ele que o pai estava escutando. E o povo ficava admirado pela oratória, pelo hebraico, pela aquela coisa linda. Sabe o que Cristo, olhando, observando isso? Vocês, quando quiserem orar, falar ao Pai, vocês vão para a casa de vocês. Vocês tranquem a porta do quarto. Esse quarto aqui significa câmara, onde se guardavam os alimentos. A despensa mesmo que a gente tinha antigamente, na casa de vovó, que ela guardava lá a comida. Minha avó tinha uma despensa, enquanto tinha turvão, ela se escondia dentro. Às vezes levava a gente, que ela tinha medo. Tem uma despensa ainda lá? E muita comida? Não tem. Olha o que Cristo diz. Vocês entrem dentro da despensa. Vocês tranquem a porta. Cristo diz assim: fujam da ostentação de serem vistos pelos homens. Fujam da ostentação. Fujam do reconhecimento exterior. Fujam da visão das pessoas. Vocês não precisam ser reconhecidos por ninguém. Vocês não precisam ser reconhecidos como pregadores, como supostos homens de Deus, pelo que vocês fazem, mas sim pelo que vocês são. Não adianta, querido, ser reconhecido por um bom pregador, um cara que prega bastante, um bom líder. Não adianta ser reconhecido por alguém que está aqui na congregação, se a sua esposa na sua casa lhe reconhece totalmente o contrário. Não adianta você chegar aqui na sua casa, na igreja, bonitinho, vestidinho, e você pregar, as pessoas olharem para você, achar que você é um cara legal, uma mulher legal, e em casa o teu marido ou a tua esposa achar diferente. Não adianta nada, querido, você ser um jovem legal, bacana, que se comporta bem na frente dos teus líderes, e em casa papai e mamãe achar diferente. Não adianta nada você viver uma vida somente de ostentação aqui na congregação, e na escola, na faculdade, no trabalho, as pessoas não te respeitarem como crente. Isso não vale nada, porque Cristo disse: eu conheço as tuas obras. Fujam da ostentação das pessoas precisarem olhar para vocês. As pessoas hoje vão orar: Senhor, nosso Deus, em nossa voz. Parece que vai fazer alguma diferença. Um cara uma vez disse para mim, fez um comentário, que eu nunca posso pregar sobre avivamento, ou não sou cheio do Espírito Santo porque tem uma voz fina. Eu pronto, agora a mulher não pode ser cheia do Espírito Santo e não pode pregar também, que também tem a voz fina. Não é isso que faz sentido na vida. Entrem no quarto de vocês e orem. Tranquem. Fujam da ostentação. Tranquem o quarto. Fujam da distração. O quanto somos distraídos. O quanto estamos distraídos dentro da casa de Deus. As coisas acontecendo e nós estamos distraídos. Cristo nos aconselha a fazer isso. Aleluia, Jesus. Fujam da distração. Aleluia. Entrem no quarto, no lugar de alimento. Oração é alimento. Se vocês querem ter uma vida cheia da glória de Deus, orem. Tenham momentos com Deus. Nem que seja de madrugada deitado na cama, mas tenha momento
com Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Santo Deus. Para que hoje os teus olhos concluam para que vejas. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, glória de Deus, roupas brancas para que vistas, e unja os teus olhos com colírio. Olha que coisa intrigante. Aquela cidade que era uma produtora de colírio, agora é chamada a atenção, porque não sabia cuidar dos olhos. Mas não os olhos físicos, mas os olhos da alma. Deus poderoso. E é interessante, querido, que Cristo diz assim: você é cego. Aconselho que de mim compres colírio para que vejas. Vivemos um tempo, uma geração cega. E a geração que é para ser cega não é a igreja, mas as pessoas que estão fora. Porque o apóstolo Paulo diz: porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça. A igreja tem que enxergar, a igreja tem que ver, a igreja tem que perceber as coisas que estão acontecendo na nossa cara e nós não enxergamos. Aleluia. Glória a Deus. Unja os teus olhos. Os olhos físicos, eles veem o que está diante de nós. Os olhos da alma, Aleluia. eles veem o que o nosso coração deseja. Vamos lá, vamos ler o versículo de número 20, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Amém? Fala assim: eis que estou à porta, ele? Eu bato. É interessante, olha, que naquela época, quando alguém ia visitar alguém, hoje é que você chega na casa de alguém e a porta está fechada, você faz o quê? Bate. Naquela época, não se batia assim no Oriente. Quando chegava na casa de alguém para visitar, a pessoa chamava: irmã Fátima, é o Gilson. Ô, vou abrir. Você não batia. Só se batia em duas ocasiões. Você chamava. Primeira ocasião, ladrão. Ladrão passava o dia observando a sua casa, quando você saía, ele ia lá e batia na porta. Batia, para ver se tinha alguém. Se não tivesse ninguém, ele, levava tudo. Eis que estou à porta e mato. Batia. Outra ocasião que se batia na porta era quando alguma coisa muito grave estava acontecendo e um amigo chegava para você e dizia assim: Cristiano, abre a porta, porque vem um tsunami aí, arruma as coisas, vamos embora, pega o Celtinha, sobe com a família aqui, um morro, porque vem água por aí. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. O que Cristo diz? Diga assim: eis que estou à porta. Pronto. Olha o que ele disse em Éfeso: arrepende-te, se não venho a ti. Se ele veio, porque ele não chegou. Esmirna, ele disse: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa. Darei. Ele ainda não deu. Pérgamo: portanto arrepende, se não virei, se não eu venho. A Tiatira, ele diz assim: conservai o que tendes até que eu venha. Em Filadélfia, ele diz assim: eu venho sem demora. Em Laodiceia, ele diz assim: eis que eu cheguei, estou à porta e bato. Sabe o que Cristo não está chamando? Ei, abre a porta não. Cristo está batendo veementemente, dizendo: se preparem, vigiem, tomem cuidado, se levantem, fiquem de pé, decidam se vocês querem ser crentes ou não, se vocês querem morte ou vida, porque vem um grande juízo sobre a terra. Se preparem, a igreja precisa
Vocês entenderam isso? Aleluia, glória. Bendito é o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eis que estou à porta e bato. Nós vivemos talvez as últimas épocas da igreja. Cristo está na porta. Cristo não diz que vem. Cristo não diz que virá. Cristo não diz que vai chegar. Cristo está dizendo: eu cheguei. Eu estou batendo na porta de vocês. Eu estou do lado de fora da igreja. Eu estou fora da vida de vocês. Eu preciso entrar. Eu quero entrar. Eu quero fazer morada. Eu quero ceiar com você. Não se ceia com qualquer pessoa. Se ceia com um convidado. E quando o convidado é de honra, quando o convidado é bem recebido, quando o convidado é amado, quando a pessoa é respeitada. Laodiceia vivia uma vida afastada, distante de Deus, vivia uma vida egocêntrica, imoral, profana. Mas sabe o que Cristo diz? Arrependam-se, deixem-me entrar na vida de vocês. Vem um grande juízo sobre a terra, uma grande destruição sobre a terra, e vocês precisam abrir a porta, vocês precisam arrumar a casa de vocês, vocês precisam arrumar o altar de vocês, vocês precisam estar atentos, vocês precisam voltar para mim, porque eu vos amo, eu sou a solução da vida de vocês, eu sou aquele que tem a chave da morte, do inferno na mão, eu sou a estrela, eu sou o libertador, eu sou aquele que tem o Espírito Santo na minha vida. Olha o que Isaías fala sobre Cristo: eis que o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu a pregar boas novas aos mansos, Ele me consagrou e me ungiu e me separou a trazer restauração aos contritos de coração, a trazer, querido, alegria aos que estão tristes, liberdade aos que estão cativos, abertura de prisão aos que estão presos, a pregoar o ano aceitável do nosso Deus e o dia da sua vingança. No capítulo de número 5 de Apocalipse, João diz assim: eis que aquele que está sentado no trono, na sua mão direita tem um livro. Para os judeus, a mão direita de Deus estava aqui, nas suas costas, desde a época do exílio, da destruição, tanto da Babilônia como depois para o Império Romano. Eles acreditavam que a mão de Deus estava aqui, direita, guardada. Mas sabe qual é a visão que João tem? Eis que ele tem na sua mão direita o livro. Eis que a destra de Deus eu vejo Cristo sentado. Deus não está com a mão para trás. A mão de Deus está estendida sobre a sua igreja e sobre o mundo. E ele diz assim: eis que um anjo com harpas de ouro e taça, que representa a oração de todos os santos. Capítulo 5, versículo 3 ou 8. Versículo 8. Ele diz que o anjo tem taças na mão, que significa uma oração dos santos. Capítulo 8, versículo 3. Ele conta que outro anjo pega essa taça, olha para cá, no nome de Jesus, pega essa taça com a oração dos santos e derrama diante do altar de Deus. E a Bíblia fala que Deus inala, respira a oração de todos os santos. E sabe por que é que Deus se levanta? Deus, com a oração de todos os santos em forma de incenso, Deus inala. Deus olha para a terra e sopra como fogo sobre a terra. Sabe o que significa esse fogo? Não é o fogo que muitos pregadores andam pregando, não. Porque João, uma certa vez, ele disse assim: olha, eu não sou digno nem de desatar ou amarrar as sandálias dele, mas veio um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo significa a justiça e o juízo que o Espírito Santo traria. Quando diz: porque o Espírito da verdade convencerá o homem do pecado, da justiça
vencido, o mal será aniquilado e a minha igreja reinará comigo. Não há uma oração de infiel que não seja ouvida. Não há uma perseguição que você sofre que Deus não esteja vendo, que Deus não responderá, que Deus não responda com fogo. Deus enxerga tudo. Obrigado, papai. Vai, Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Levante-se no nome de Jesus. Se concentre. Feche teus olhos nessa noite. Concentre. Só um diácono de olho aberto. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor Deus, feche teus olhos. Deus Todo-Poderoso. Eu quero que nessa noite você apresente a sua vida. Se você é morno e indiferente nessa noite, Deus quer fazer arder a chama do seu espírito na sua vida. Quero perguntar nessa noite se tem alguém para aceitar Cristo. Levante a sua mão onde você estiver. Tem alguém? Se alguém quiser aceitar Cristo, está convidado. Nós vamos orar. Nós vamos apresentar a minha, a sua, as nossas vidas. Amém? Ore comigo. Senhor Deus e Pai, nós não queremos outra coisa senão a Tua glória e a Tua presença. Nós não buscamos outra coisa nessa noite senão o Teu reconhecimento. Porque não adianta sermos conhecidos na terra se o Senhor não conhece nada sobre nós no céu. Senhor, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos poderosas sobre esse lugar, sobre os teus filhos. E como a tua palavra nos fala, as nossas orações estão sendo ouvidas. E elas serão atendidas em tempo oportuno. A tua palavra nos fala que eis que o Senhor está à porta batendo, anunciando um juízo que virá. Mas a tua igreja foi escolhida para não estar sobre esta terra, porque a tua palavra nos fala que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem, mas é que o Senhor preparou para nós, mas o Senhor nos revelou pelo teu Espírito, e esse mesmo Espírito nos diz esse mistério, que nem todos não viremos, mas transformados seremos todos, ao soar da trombeta, porque a trombeta soará, e os que estiverem mortos serão ressuscitados, e a tua igreja presente será transformada, porque importa que isto que é mortal seja visto da imortalidade, isto que é corruptível seja visto da incorruptibilidade, e quando isto que é mortal se revestir de imortalidade, isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então será vencida a morte, então o inferno não terá poder nenhum, porque a tua igreja foi levada, agora está junto de ti. Senhor, escuta as nossas orações, as orações dos teus filhos nesta noite, traz libertação sobre as vidas que estão cativas no nome de Jesus Cristo, porque nenhuma porta do inferno, por mais forte que seja, nenhuma legião do mal, por mais poderosa que seja, tem autoridade e poder sobre o nome de Jesus. Não importa o que aconteça, o teu nome tem autoridade sobre tudo. Nós ministramos nessa noite, Senhor, nós ministramos libertação, porque a tua igreja foi chamada para isso. Nós oramos por vida, Senhor, porque a tua igreja foi para isso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, rogar a Ti que todos os grilhões do inferno que prendem as vias aí deste mundo sejam quebrados agora no nome de Jesus Cristo, que todos os corações de pedra sejam esmiuçados, Senhor, pelo martelo que é a tua palavra, que esta igreja, Senhor, receba mais uma vez a tua glória que faz toda a diferença em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Louvado é o nome do nosso Deus, aleluia! Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus, aleluia. A igreja pode sentar em nome de Jesus, já vamos encerrar para a glória do nosso Deus. Como é bom podermos estar na presença do Senhor, como é bom ouvir a palavra do Senhor, aleluia. Como é bom estar na presença de Deus, coisa boa, aleluia. O Senhor tem uma
agradecer e louvar a Deus pela vida dos irmãos, aleluia. Diácono Jesus que pregou a palavra do Senhor nessa noite, os irmãos que estiveram aqui participando, orando, aleluia, no intuito de aprender, louvado seja Deus. Tenha certeza, irmão, somos vasos nas mãos do Senhor, aleluia. E nessa noite Ele tem colocado mais dele nas nossas vidas. Ele tem depositado mais a sua palavra, mais o seu Espírito Santo sobre mim e você, para anunciar, aleluia, para pregar a palavra do Evangelho de Deus, o Todo-Poderoso. Agradeço a Deus pela vida de cada irmão que ministrou nessa campanha, aleluia. Evangelista Pedro, Diaconisa Fátima, Irmã Ana Paula, Diácono Gil, se os demais estiverem aqui, o Pastor Marlon, Pastor João Evangelista Júnior, Diácono Renê, que trouxeram a palavra do Senhor. Só tenho a agradecer. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Creio, irmãos. Aleluia, a esperança é Jesus. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e não morre mais, louvado seja Deus. O mundo diz que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança é o Senhor Jesus. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e não morre mais. Está vivo eternamente pelo século dos séculos, louvado seja Deus. A nossa esperança é sua vinda e Ele está voltando para arrebatar a sua igreja. Que Deus em Cristo possa abençoar cada irmão nessa noite em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, mas antes de orarmos, antes de encerrarmos, queria deixar mais um recado. A mocidade preparou um lanche, louvado seja Deus, para estar vendendo ali fora, para ajudar os irmãos que quiserem